Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso Momento ABD, contribuindo para a edificação. Desta vez para lhes trazer um breve resumo da nossa 8ª lição de adultos, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Hoje, quarta-feira, dia 19/2/2025, eu tenho o privilégio de estar aqui com meu irmão Paulo, né? Que vai nos ajudar aqui hoje, irmãos, né? Sobre a nossa lição, irmãos. E o objetivo é trazer um breve resumo, como prometido, sempre nas quartas-feiras, né, irmão Paulo? Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, já foi dito o título, né? Jesus viveu uma experiência humana. O nosso texto áureo está aí baseado em Mateus 4:23, que nos diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa é uma declaração que ajuda a gente a compreender, né, o ministério terreno de Jesus, o qual ele exerce plenamente como homem, né, irmãos? E o que ele faz, a Bíblia diz que ele faz, irmão Paulo, porque Deus era com ele, e não propriamente porque ele era Deus, nesse sentido, né, irmão? Então isso é muito importante ser destacado. Conhecimento, eu convido a você a lermos juntos a nossa leitura bíblica em classe, que está baseada aí nos dois evangelhos. Primeiro no evangelho de João, no capítulo 43 a 51, os versos, e depois no evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. No entanto, quero ler juntamente com os irmãos aqui somente 3 versículos do evangelho de João, que nos diz o seguinte: no dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Acreditamos, né, irmão Paulo, que esse texto é o suficiente para termos como base para toda a nossa lição aqui, no sentido de resumo, né, irmãos? Porque a verdade é que a nossa lição tem como perspectiva, né, apresentar a experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor, meus irmãos, teve uma vida social em que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando até Jerusalém. Glória a Deus. Mais na frente, na nossa lição, né, irmão Paulo, a gente vai ver os lugares onde possivelmente Jesus esteve, né, quanto ao seu ministério terreno, e vamos aqui apresentar desde já os principais objetivos da nossa lição em identificar a experiência humana no ministério de Jesus, irmãos, e em segundo lugar, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus, e em terceiro e último lugar, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente, o que é muito importante, irmãos, né, falando-se das principais doutrinas, irmão Paulo, que tem sido atacada ao longo da história da igreja, ela, né? É cada vez mais forte, né? Essas heresias. Sim, e aí, como bem foi dito pelo nosso escritor, elas sempre se apresentam com novas roupagens, mas são as mesmas. É verdade, meu irmão. Dito isto, irmãos, eu convido você, né, a considerar o primeiro ponto, a experiência humana no ministério de Jesus. Tratamos então, pois, sobre os debates com as autoridades, né, irmãos? Isso aqui é muito importante porque aqui, irmãos, nesse ponto, será destacado as 3 principais classes que Jesus combateu nos seus dias. Os primeiros são os fariseus, né, irmãos? Os fariseus. Os segundos são os saduceus, e os terceiros aí, irmãos, ou terceiros, né, os herodianos. Cada uma classe dessa, irmãos, né, a gente vê que eles têm suas particularidades, mas nesse momento, né, casual da história, né, irmão Paulo, você percebe que há uma união desses 3 segmentos, dessas 3 heresias, dessas 3 seitas, chame como quiserem, né? A verdade é que são 3 partidos diferentes, né? A gente pode ver aí, como é o caso, o que diz aí, irmão Paulo, em Filipenses 3:5?
vai nos dizer, né, sobre a circuncisão. Paulo falando, né, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu. É uma declaração muito óbvia, né, a respeito de como o apóstolo Paulo se via antigamente, antes da convenção, ao evangelho, né, irmão Paulo? Se achava de fariseu de toda forma, né? E de fato ele era, como ele faz essa declaração. Temos também a citação de Atos 26 aí, né, irmãos? E a gente pode perceber que uma das principais características do farisaísmo era a acepção de pessoas, né? Isso. E o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele se converte, ele tem uma nova visão de como aplicar a lei na sua vida. A escama cai dos seus olhos. Então, isso é muito importante, e vale dizer que Jesus combateu fortemente essa mentalidade farisaica de acepção de pessoas. É quando diz, né, irmão João, que quando ele tem um encontro com Deus, as escamas caem dos seus olhos. Verdadeiramente a pessoa precisa ser uma nova criatura, né, irmão Paulo? Com certeza. E os saduceus, irmãos, eles tinham uma diferença, né, um pouco do farisaísmo, né, irmãos? Porque eles não acreditavam no espiritual. Talvez seria um grupo que a gente não erra em classificar extremamente secularista. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos, essas coisas eles não acreditavam, né? E quanto aos herodianos, a gente poderia classificar como um partido, né, extremamente político. Mas aí, como a gente falou, irmão Paulo, anteriormente, o que você percebe é que esses três, né, eles se unem com um propósito em comum. Qual é? Matar Jesus. Isso é interessante, porque aqui a conotação obviamente é negativa, né, irmãos? A união, o propósito pelo qual eles se unem é puramente negativo. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar hoje, né, no nosso resumo, é que isso pode ser aplicado nas nossas vidas numa conotação positiva, irmãos. Porque a verdade é que hoje em dia existe em nosso meio pessoas que pensam diferente, como sempre existiu, mas nos nossos dias ainda está mais forte cada vez mais as pessoas que de certa forma têm uma interpretação diferente de determinados trechos, né? Como se aplica na vida cotidiana, né? E o interessante nisso, irmãos, é que a gente sempre tem que buscar os pontos em comuns, né, irmão Paulo? Porque isso é muito importante para uma fé saudável, né? Porque a gente que se a gente se dedicar mais em observar só os pontos negativos em que a gente não concorda, isso é extremamente prejudicial para a nossa caminhada, né, irmão Paulo? Então, eu creio que um dos ensinos bons que a gente deve tirar do que a gente está falando sobre isso, né, irmão, sobre partidarismo, sobre um pensar de um jeito e outro diferente, mas em determinado momento há uma necessidade maior pela qual todos chegam a um comum acordo, né, ou a um incomum acordo, né, irmãos? Dito isto, irmãos, partiremos aí então pro segundo subtópico aí, que é a vida social e religiosa de Jesus, irmão Paulo. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu em um ambiente entre amigos, extremamente social, comum, né? Agora eu creio que o que se destaca aqui, irmão Paulo, é o que está aí no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 47, né, irmão? Isso, que vai dizer o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Uma coisa interessante, né, irmão Paulo, aqui você percebe uma grande sinceridade nessa declaração de Jesus. É Jesus que faz essa declaração, irmãos, após o próprio Natanael dizer o quê? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, e a gente comentou sobre isso ontem na nossa leitura diária, que as pessoas elas sempre tiveram dificuldade de associar o natural com o agir de Deus, que é sobrenatural. Mas Deus sempre mostrou que está disposto, irmãos, a confundir aqueles que dizem que sabem, né? Então a declaração de Natanael é compreensível, né, tendo em vista a declaração do próprio Senhor Jesus, porque as pessoas naqueles dias, irmãos, tinham a cidade de Nazaré, irmão Paulo, como um lugar extremamente insignificante. Então a declaração de Natanael nada mais é do que a reflexão da mentalidade das pessoas do seu dia a respeito daquele lugar.
A pergunta dele é, de certa forma, é justificativa. Pode vir alguma coisa boa de um lugar tão insignificante como esse? E não é assim que Deus sempre tem feito e mostrado para nós, né, irmão Paulo? Que Ele sempre está disposto. Jesus mesmo diz assim: Pai, te dou graças porque o Senhor se ocultastes daqueles que dizem que são sábios e entendidos e se revelastes aos pequenos. Sempre nós vamos encontrar essa característica e disposição em Deus, irmãos. E agindo através de Jesus aqui é causa de admiração daqueles que o vê, porque Jesus aqui se comporta de uma maneira muito simples e natural. O convívio de Jesus, irmão Paulo, eu creio que se Jesus estivesse vivendo fisicamente aqui nos nossos dias, ele gostava de momentos como esse. Com certeza. Um bate-papo, conversar sobre interagir, falar as coisas, principalmente do reino, que era uma das coisas que ele era muito voltado, né? Ele mesmo, quando fica em Jerusalém, que a mãe dele e os pais dele vêm atrás, o que eles dizem? Eu estava resolvendo negócios do meu pai, né? Então ele fala isso de maneira muito gloriosa, né, irmãos? Então Jesus sempre demonstrou essa disposição de interagir, né, entre os seus ali, seus contemporâneos, né, irmãos? E isso é uma boa dica pra gente, né, irmãos? A gente que vive em dias tão conflituosos como os nossos, né? Com certeza. Graças a Deus por isso. O terceiro e último ponto aí, irmão, são as características próprias do ser humano. Aqui, irmão Paulo, é interessante destacar, em primeiro lugar, a citação de Lucas, né, irmão? É Lucas 2, né? 2:6, né? É o que está escrito aí, irmão Paulo? Está dizendo que e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Está falando de Maria, mãe de Jesus. O interessante aqui destacar, né, irmãos, é que Jesus nasceu de forma muito normal, como qualquer outro ser humano nasceu. Maria não teve Jesus, por exemplo, de forma prematura, ou então com 12 meses, que seria basicamente um absurdo. Jesus, segundo o que entendemos, teve um período lá no ventre da sua mãe Maria, 9 meses normalmente, irmão. A Bíblia diz que quando chega o tempo que Deus determinou que esse processo aconteceria em todas as mulheres que engravidam, né, irmão? Normalmente. Nem para mais, nem para menos. Irmão Paulo, e aí quanto ao viver de Jesus desde a infância, o que a gente entende é que Jesus teve que aprender a dar os primeiros passos, ensinado e pegado pela mão dos pais, né? Teve que aprender as primeiras palavras pelo método mais normal possível, a citação dentro dos lares, né? Ele foi ensinado, né? É assim que os seres humanos aprendem. Não foi diferente com Jesus. A gente precisa ter isso em mente e tirar, né, essa ilusão de que porque Jesus, de fato, nós o temos assim como o Filho de Deus, né? Tudo nele foi sobrenatural. Não, irmão. A metade, a gente não erra em dizer isso, né, irmão Paulo? A metade da vida do Senhor Jesus foi de forma natural. A outra metade de forma sobrenatural, obviamente, porque nele residiam as duas naturezas, tanto a divina como a humana, né, irmãos? A gente precisa ter isso em mente. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Então, irmão Paulo, vamos prosseguir, né, que o tempo não nos espera. O segundo ponto aí tratará, então, irmão, das heresias que negam a humanidade de Jesus. E o primeiro a ser destacado é o apolinarismo, irmãos, né, que aí vem o nome Apolinário, que foi bispo em Laodiceia, nasceu provavelmente aí em 310 da nossa era e morreu em 392. O apolinarismo, irmão, é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve um espírito humano. Isso aqui como a gente estava falando anteriormente, né, irmão Paulo, é uma coisa extremamente complexa, porque em suma o que essas pessoas afirmam aqui é o que nós poderemos ler, por exemplo, em João aí, né, irmão Paulo? João 1. João 14? João 1,14, né? Isso. Olha o que diz, irmãos, em João 1. Ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Pois bem, o apolinarismo diz que
Nós já estudamos esse texto aqui, né, irmão Paulo? E essa palavra habitou significa esquenou, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, nesse sentido, o que o apolinarismo afirma é que Jesus, ao invés de receber um espírito humano na sua concepção, ele recebe apenas um espírito divino. Isso. Ou seja, ele não tem um espírito humano, né? Nele propriamente não residia as características da natureza humana, né, irmãos? Como sentir fome, dor, sono, né, irmãos? Sentir vontade de chorar, são coisas pertencentes à alma, né, irmão? Desejos, vontade. E a Bíblia mostra um Jesus diferente desse pensamento, né, irmãos? Jesus era homem sujeito. Eu creio que não erro quando eu faço essa citação que é feita a Elias, dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, orou e Deus reteu a chuva nos céus por 3 anos e 6 meses. Jesus era sujeito às mesmas paixões. No entanto, ele não cedeu a nenhum, porque nele não havia pecado, né? Mas essa é a única característica humana que não residia em Jesus, irmão Paulo, né? Mas as outras demais todas estavam presentes, irmãos, e a gente podia ver isso claramente no dia a dia de Jesus, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, o segundo ponto trata da reação da igreja, irmão Paulo, com respeito a esse tipo de mentalidade, né? Isso. E eu creio que uma citação boa está aí em Lucas 24, né, irmão Paulo? Isso, 24, 36, né? Que vai falar: falava eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. E eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e veja que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Graças a Deus. Que declaração maravilhosa, que prova sem sombra de dúvida o corpo físico de Jesus. E aqui vale ser dito que é após a ressurreição, irmãos. Depois da morte, né? Isso, Jesus está aí com o seu corpo glorificado. Não, no entanto, ele não é totalmente espírito, a ponto de se colocar a mão nele e atravessar, como atravessa, né, irmão, uma transfiguração. Como é que chama aquele negócio que o pessoal bota assim, né, para conversar com os outros à distância? Eu até esqueci o nome, irmão Paulo. Também não estou. Né? Mas é como se fosse Tomé, né? Quando Tomé teve a sua incredulidade, ele falou: toque nas minhas feridas. Para ver, né? Para ver. Toque aqui ao meu lado. E ele foi lá e tocou. E com certeza. É uma evidência muito clara de que Jesus permanece com seu corpo físico, mesmo depois da ressurreição. E quanto ao Espírito que habitava em Jesus, aqui a gente precisa destacar isso também. Uma citação boa é de Mateus 26:38, né, irmão Paulo? Mateus 26. Isso, que vai destacar essa outra natureza que são necessárias, né, irmão, para compor o homem humano, né, o homem físico de Jesus. Vai dizer, né, em Mateus 26:38, que vai dizer: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Isso aqui é claro, né? Esse sentimento de tristeza procede da onde? Se não da alma, né, irmão Paulo? Isso é claro. E Lucas 23:46, irmão Paulo, né? Lucas 23:46, ele vai Lucas 23:46. Ele vai dizer: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Graças a Deus por isso. Então, aqui em suma, irmãos, a gente trouxe 3 citações principais para provar, né, essa tripla natureza, eu diria assim. Na verdade é dupla, porque são 2 imaterial e 1 material. Mas nós somos o que é conhecido pela maioria de tricotomista, né, irmão? Que o ser humano é constituído de alma, espírito e corpo, ou vice-versa, corpo, alma e espírito. E essa é uma característica presente na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Vamos aí para o terceiro e último tópico do segundo tópico, né, irmãos? O monotelismo, irmãos, é a doutrina
doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade, irmãos. E isso não condiz com a declaração bíblica, obviamente, né, irmão Paulo? Porque, por exemplo, Marcos 14... Marcos 14, isso, Marcos 36, isso. E vai dizer, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É evidente que havia neste momento um conflito de vontades, irmãos, porque o Senhor Jesus expressa que a sua vontade como homem seria que Deus passasse o cálice da ira que estava para vir sobre ele. No entanto, ele é claro quando diz, não seja feito como eu quero, mas como tu queres, ó Pai. Então, obviamente, a vontade humana de Jesus estava neste momento disposta a se submeter à vontade do Pai, irmãos. Então, que isso fique evidente, porque essa doutrina, né, do monotelismo, irmãos, não tem amparo nas Escrituras. Embora esse homem, né, irmãos, aqui dito, que é Sérgio, né, bispo de Constantinopla, né, tivesse boas intenções. Mas nós sabemos, irmãos, que a nossa fé não pode ser baseada em boas intenções, e sim na declaração verdadeira da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz é que Jesus, neste momento aqui, apresenta duas vontades distintas. A dele como homem e a do Pai, que deve ser soberana, não só na vida dele, né? Jesus como homem naqueles dias, irmãos, mas também na nossa. Um ensino maravilhoso. Terminando aí, né, irmão Paulo? Vamos partindo aí para o terceiro e último tópico. Como essas heresias se apresentam nos dias de hoje, irmãos? E aqui, o primeiro subtópico fala sobre os países em que possivelmente Jesus esteve, né? E é apresentado para nós aqui pelo menos 3, né, irmão Paulo? É o Egito, Israel, a terra natal do Senhor Jesus, e a Fenícia, atual Líbano, né, irmãos? E porque a ideia é que não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da nova era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons, por exemplo, declaram que ele esteve nos Estados Unidos e tal. Mas isso nem a história e muito menos a Bíblia afirma, né, irmão Paulo? Então é uma coisa que, né, não vale nem muito a pena ser comentado, porque eu acredito que a maioria de nós acredita no que está declarado na Bíblia, irmãos, né? No entanto, o que é bom a gente ter em mente é que em algum momento da vida nós vamos nos deparar com alguém que acredita o contrário das declarações bíblicas. E aí a gente tem lições maravilhosas como essa, né, irmão Paulo? Para que possa nos ensinar que esse tipo de mentalidade deve ser refutado fortemente. Jesus era visto como alguém da comunidade, irmão Paulo. Mais uma vez aqui tocamos aqui na simplicidade, né, do Senhor Jesus em interagir com as pessoas. Essa invenção de históricos contraria o relato dos evangelhos, irmão, onde o Senhor Jesus é representado como alguém que era natural na comunidade do seu povo Israel e não como um estrangeiro, irmãos, né? A gente falou isso no primeiro tópico, mas vale salientar aqui, né, essa grande disposição do Senhor Jesus em ser com os seus semelhantes aqui na terra, né, irmão Paulo? Isso é muito importante para nós, irmãos, porque a verdade é que no nosso sistema religioso existem muitas pessoas que parecem que querem ser consideradas como super-homens ou super-mulheres de Deus, né, irmão Paulo? E isso é refutado fortemente nas Escrituras. O próprio Jesus diz que aquele que quer ser grande, seja pequeno. Então são ensinos maravilhosos que foram transmitidos aos apóstolos que conviveram, né, ali com Jesus. Aliás, esse é um dos principais requisitos para o apostolado, é que ele não só deveria ter convivido durante o ministério de Jesus, mas também presenciasse a ressurreição do Senhor Jesus. E estes homens, né, ao longo da sua história, eles replicaram esses ensinos, né, claramente. Esse ensino de humildade, né, irmão, que é tão essencial nos nossos dias e está cada vez ficando mais minguado, né, irmão Paulo? Então Jesus apresenta isso para nós na prática, no seu convívio, no dia a dia, na sua comunidade, refutando fortemente a ideia de que Jesus era um exclusivista, ou Jesus uma hora aparecia de um jeito, outra hora aparecia de outro. Não, isso
procede de forma nenhuma segundo as Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, creio que foi um momento proveitoso para nós, né, irmão Paulo? A nossa conclusão nos diz: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que não nos esqueçamos, né, os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus, irmão Paulo. Ele é o verdadeiro tempo ele é o verdadeiro Deus em toda a sua plenitude, né, irmão? Igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, os seres humanos. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade gloriosa que devemos ter em mente, né, irmãos? Porque a Bíblia revela que o nosso Senhor teve uma vida social e religiosa, ou seja, ele viveu a experiência humana, irmãos. Essa experiência de Jesus torna-se um grande parâmetro para todo o nosso relacionamento com as pessoas, quer do ponto de vista do corpo de Cristo, fora dele, né? Porque a ideia de religiosidade aqui, né, irmão Paulo, traz isso, é um convívio entre a igreja. A gente tem que fazer, como diz as Escrituras, o quanto está em nós, estejamos dispostos a ter paz com todos. Não é diferente aí fora, né? A gente precisa levar em consideração que o mundo aí fora se comporta de forma diferente de nós aqui para dentro. Todavia, devemos ter a sabedoria, flexibilidade, né, para lidar no convívio social, porque Jesus ensina isso. Aliás, era uma coisa que eu tinha em mente, terminei esquecendo de falar sobre os herodianos, pessoas extremamente religiosas, secularistas, e que neste momento, né, se uniram aos saduceus, aos fariseus, né, mas é porque viam, de certa forma, uma oportunidade de permanecer amigo daqueles que dava a eles o que eles mais queriam, que era contribuição física e tudo mais, né, irmão? Então, o próprio Jesus diz sobre isso: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, irmãos. Então são ensinos maravilhosos que certamente aplicados na nossa vida surtirão um efeito positivo e servirá de edificação, não é, meus irmãos? Graças a Deus. Considerações finais, irmão Paulo? Eu quero agradecer por meu irmão estar aqui para me participar. É um privilégio, é uma honra, né, irmãos? A gente sempre estamos aqui, né, falando sobre a palavra de Deus, e é sempre bom a gente tirar resumo dessas coisas para que nós não ficamos enganados, né? É verdade. O objetivo de toda a exposição da palavra de Deus, na verdade, é trazer luz e entendimento a nós, os simples, né, irmão? Trazer as trevas, luz, né? Isso, graças a Deus por isso. Irmãos, desde já agradecemos aí, né, aos mais de 40 inscritos já, graças a Deus por isso. Quando nós chegarmos a 50 aí, tem uma surpresa, vamos avançando em rumo aos 100, né, irmãos? Então você que vê que esse conteúdo de alguma forma contribui, né, para o nosso semelhante, esteja conosco, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, nos ajude lá, dê a sua sugestão, né? E vamos em frente, irmãos, como diz os mais velhos, que atrás vem gente, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.